Olá, boa noite. Boa noite. Vamos aguardar aqui vocês chegarem. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Agora sim, para não dar problema de conexão, de som, fizemos um teste anterior, mas tudo bem, agora perfeitamente. Flavinha, Silvia, Will, Gladys, João Carlos, Lúcia, Adriana, João Carlos novamente, Ana, sejam todos bem-vindos. Carlos e Natália, boa noite, sejam bem-vindos vocês também. Quem não sei qual dos dois, mas vamos falando sempre Carlos e Natália, que é sempre melhor. Faz parte, Flavinha, faz parte. Eu tive uma palestra numa casa espírita virtual aqui de Araraquara, né, Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, onde falamos sobre temas atuais e e aí já viu, né? Também me atrasei bastante, nem consegui na sua live. Emily, boa noite, seja bem-vinda. A gente começa a ter os compromissos e há 2 dias, o dia que você tem palestra e live no mesmo dia é complicado. Agatha, boa noite, seja bem-vinda. Quando você tem palestra e live no mesmo dia é complicadíssimo. Francine, boa noite, seja bem-vinda. E eu quero ver como que eu vou me virar nos 30 aí quando tiver palestras presenciais nas casas espíritas aí, né? Aí já viu. Tem várias casas espíritas já me convidaram para fazer palestra durante esses meses daqui para frente, né? Vamos ver como é que vai ficar também. Jacira e Morgana, boa noite, sejam bem-vindas. Leison, boa noite, você também, amigo. E por conta disso, né, a gente fica meio apurado. A palestra era às 8, termina a palestra quase 9 horas, aí você conversa um pouco, tal, aí tive que comer, tomar banho, fica aquela correria danada, né, que mal dá tempo de respirar. Mas tudo bem, né, o importante é estar trabalhando, por isso que a partir de 4 de fevereiro, a nossa querida Daniele, né, Daniele estará preenchendo o horário das 22 horas às sextas-feiras. O nosso projeto vai continuar de segunda a quinta-feira às 22 horas a partir da semana que vem. A partir da semana que vem, dia 31, vai ser de segunda a quinta, porque na sexta-feira, dia 4 de fevereiro, a Daniele entra aí com a gente com o livro No Jesus no Lar é Neuza. O Médico Jesus. Caminhar Espírita, nossa querida Clara, seja bem-vinda. Cláudia, boa noite, um beijo para o Everton. A Emily já cumprimentei. A Agatha também. Deixa eu ver quem mais aqui. Regina, boa noite, seja bem-vinda. A Clara está entrando pelo Caminhar Espírita. Parabéns, Clara. Legal, hein? Neuza, boa noite, seja bem-vinda pelo Essência Espírita. Olha só que bonito, né? Essência Espírita, Caminhar Espírita, né? Amiga Espírita. Tá um monte de espírita aqui, né? Mas isso é muito bom, isso é muito bom. Então, lembrando que na próxima sexta-feira, a Hiper Mega Live especial Divulguem aos Quatro Ventos, teremos um convidado muito querido, Chico Xavier, não, desculpa, João Carlos. João Carlos estará conosco na sua performance de Uberaba e Tuiutaba, contando para a gente como é que foi o seu caminhar, não espírita, né, Clara? Caminhar espírita, sem verdade, né? Sim, ouvi, não vi, não entendi. A Jacira colocou alguma coisa, não entendi. Mas vamos em frente. Então, sexta-feira, live especial com João Carlos de convidado. Outra vivência espírita, Essência Espírita, Caminhar Espírita,
Essência Espírita, Caminhar Espírita e Vivência Espírita, né? Tem e somos espíritas, tá vendo? Também tá amiga espírita, pensamento espírita, nossa, tá cheio de espírita, graças a Deus. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz, quanto mais... Você foi de carro, né, João Carlos? Claro que você foi de carro. Óbvio, né? Não dava para ir a pé, é difícil, João Carlos. Aí é pagar promessa. Mas aqui é bom, né? João Carlos vai estar conosco. João, eu prometo a você, né? Deu um pau aqui. Acho que voltou. Voltou? Me falem se voltou. Acho que voltou. Foi só uma pausa, um delay aqui, que tudo bem, né? Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Jorge, meu querido, boa noite. Vamos lá fixar o comentário. E nós vamos ter uma live com o Marquinho Faria por esses dias, que eu preciso definir no dia com ele. Ó, amizade eterna. Vai de jatinho, João Carlos. É a humildade de João Carlos. João Carlos vai contar para nós, né? Débora, boa noite. João Carlos vai contar para nós. Eu prometo, João Carlos, vou tentar fazer todo o possível imaginário para que eu fique quietinho no dia da live, tá bom? Vai ser meio difícil, mas eu vou deixar você falar à vontade, contar as suas peripécias. Como é a última live que nós estamos fazendo, a sexta-feira, tinha que fechar com chave de ouro. Olha só que bonito, né? Vamos fechar Momentos com Jerônimo Mendonça, de sextas-feiras, com chave de ouro com João Carlos, porque a partir do dia 31 de janeiro, nos nossos momentos com Jerônimo Mendonça, estudando o livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, será de segunda a quinta-feira, tá bom? Então vamos lá. Não vou nem mandar aviãozinho, que ontem já deu uns rolos aí, deixa quieto, não vou fazer bagunça não, ontem eu me baguncei legal. Então deixa quieto, se vocês quiserem, vocês mandam aviãozinho aí, né? De frente com a Luísio. De frente com a Luísio vai estar o Marquinho Faria comigo dia 5 de fevereiro. E nós vamos, o Marquinho já falou que vai fazer pelo perfil Vivência Espírita. Então, gente, ó, perfis novos para vocês seguirem. Vivência Espírita, Essência Espírita. Os outros já estão seguindo, né? Da Martiele, da Flavinha já estão seguindo. Mas Vivência Espírita, Essência Espírita, Caminhar Espírita e também da nossa querida Daniele, que esteve conosco ontem. E a partir de 4 de fevereiro, a Daniele vai estar às 22 horas, preenchendo esse horário, o horário nobre que a gente fala das lives, porque não tem tanta gente fazendo live nesse horário. Às 20 horas, normalmente tem bastante gente fazendo live, mas às 22 ele é mais tranquilo. Então, segunda a quinta estarão comigo, na sexta-feira com a Daniele, e antes, claro, na sexta-feira tem a Neuza pelo Essência Espírita e o Carlos e Natália com Somos Espírita. Falei na Daniele chegou, boa noite, seja bem-vinda. Então, Daniele estará a partir do dia 4 de fevereiro, às 22 horas. No domingo, nós já temos preenchido um horário muito gratificante da Flavinha, no seu culto do Evangelho no Lar, que é muito legal, vale muito a pena. Quem nunca participou, quem nunca fez, vai lá no perfil Amiga Espírita, assista e participe do culto do Evangelho no Lar, tá? Agora, o que nós não temos ainda, então eu fico cutucando vocês, quem sabe, né? Sábado às 22 horas não tem gente fazendo live. Ah, mas Aloysio, você não faz uma vez por mês o Refletindo com Amigos? Faço, só que eu faço às 21 horas. Então, se alguém se habilitar, alguma alma caridosa, quiser preencher o horário do sábado às 22 horas, olha que legal, tá? Fica aí o convite para vocês, amigos queridos do coração. Bom, deixa eu falar para vocês de amizade eterna. Nós já lemos e comentamos aqui. Boa noite, Isabel, seja bem-vinda. Nós já comentamos várias vezes, passamos por algumas mensagens, que a amizade que Jerônimo tinha que amizade que Jerônimo tinha com Chico Xavier.
e com Antusa Martins. Então Jerônimo tinha uma amizade muito grande com esses dois espíritos, Antusa Martins e Chico Xavier. Josino, boa noite, seja bem-vindo. Além disso, ele tinha uma amizade, um carinho excepcional pela sua mestra, que é a Dona Terezinha. E nós vamos contar aqui para vocês, nas palavras de Nicola Frattari, esse caso que aconteceu. Antes de eu começar o caso, o Everton está mandando beijos de luz para todos os amigos do coração e a gente retribui os seus beijos, viu, Everton? Gratidão a você, esse seu sorriso lindo e maravilhoso. E a amizade que Jerônimo tinha também pela sua mestra, Dona Terezinha, é muito bonito. É muito bonito, que continua, com certeza, porque a gente sabe que a vida continua. E certamente Jerônimo e Dona Terezinha estão na pátria espiritual, se ajudando mutuamente e ajudando a todos nós, né? Tem até um episódio que a Dona Terezinha dava uns livros para ele, deixava livros lá para ele e ela escrevia o nome, né? Os livros dela escrevia. Não tem gente que tem mania de escrever o nome no livro. Já era ideias, pessoas que usavam com frequência isso, né? Tem pessoas que têm esse hábito. Eu particularmente não tenho esse hábito. E o que ele fez? Quando o Roberto Leal foi fazer uma visita a Ituiutaba, na casa do Jerônimo, ele deu um livro para o Roberto Leal, aquele cantor português, acho que já desencarnado também. E quando ele deu um livro para o Roberto Leal falou, não, está escrito aqui Terezinha, não sei o que lá. Não posso levar esses livros, aqui tem dono, está aqui marcado Terezinha. Ele fala assim, não, essa é uma amiga minha, ela tem mania de escrever o nome dela em tudo quanto é livro meu, mas pode levar, não tem problema. E aí o Jerônimo parece que deu o livro para ele, e quando a Dona Terezinha chega na sala, depois que o Alberto Leal foi embora, ele fala, então, mestre, eu te dei o livro, aquele livro tal, não lembro exatamente qual era o livro, para o Roberto Leal. Mas em compensação, não, nossa, Jerônimo, você me deu aquele meu livro, eu gostava tanto daquele livro, não sei o que lá. Não lembro qual livro que era exatamente. Não sei se é o Parnaso do Além Túmulo, alguma coisa assim. E ele faz uma trovinha muito engraçada. Ele fala assim, eu não vou lembrar, preciso procurar, o Nicola que conta essa história com muita propriedade. O Roberto Leal deixou uma trovinha levando o livro da Dona Terezinha, alguma coisa assim. Então ele fazia umas graças também nesse sentido, até com a mestra dele. Então vamos ver essa situação muito bonita, essa história tocante também, amizade eterna. Terezinha Carvalho Vilela, a mestra, foi a primeira professora de Jerônimo Mendonça. Após o desencarne de um dos seus filhos em um acidente automobilístico, tornou-se espírita. Inconsolável, reencontrou Jerônimo, agora adulto, no trabalho espírita. Compreendeu os propósitos do Criador para todos e, na segurança do espiritismo, aceitou as leis que regem a nossa encarnação. Passou a ser uma colaboradora ativa do Centro Espírita Ceareiros de Jesus e do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, além de passar sua existência confortando e esclarecendo mães que igualmente viram seus filhos retornarem à pátria espiritual antes delas. Jerônimo só a chamava pelo apelido carinhoso de mestra. Ela lia para Jerônimo quase que diariamente, anotava suas mensagens e cuidava do nobre amigo. As inúmeras brincadeiras entre ambos sempre agradavam a todos. Jerônimo dizia, enganam-se vocês que pensam que eu sou paralítico. Estou de castigo. Quando era criança, era muito custoso, então a mestra me colocou de castigo. Aqui nesta cama. Só que esqueceu de tirar.
Estou aqui até hoje, pois sou muito obediente. Era uma alegria só ver as brincadeiras feitas a respeito de sua condição e como usava tudo como fonte de ensinamento para as pessoas. Martiele, boa noite, seja bem-vinda. O João Carlos confirmou que era o livro Parnaso de Além Túmulo. Tá? Se você conseguir, João Carlos, lembrar do versinho que ele fez em relação a esse episódio, me mande depois aqui, coloca aqui para o pessoal, né? Eu não lembro exatamente qual que é. Então, esta amizade eterna, vejam, a gente consegue abstrair desta lição duas situações muito tocantes. A de ontem também, né, que foi do Wellington, que perdeu... quem foi do Wellington, né? A esposa e um filho. E a dona Terezinha perdeu um filho num acidente de trânsito também. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Então, são duas situações muito, muito próximas e duas pessoas que, depois desse incidente, recorreram-se à doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora. Claro, a gente sabe que quando as pessoas partem já com uma idade avançada, nós já aceitamos com uma certa naturalidade. Vai ficar a dor, vai ficar a saudade e tudo mais. Mas quando parte um jovem, no caso da dona Terezinha, no caso do Wellington, né, realmente mexe com as estruturas. Nesse boa noite, seja bem-vinda. Mexe muito com as estruturas e não é fácil. Não é fácil para as pessoas aceitarem. E só o Espiritismo, que é uma doutrina consoladora, pode nos trazer um esclarecimento a respeito da nossa vida espiritual. Viu? Uma boa noite, querida, seja bem-vinda. Nos traz, como eu diria, a certeza de que a vida continua. Então a gente consegue, não vou dizer que, por exemplo, não é fácil, não é fácil. Espírita não chora, chora. Espírita não sente saudade, sente. Espírita não fica triste, fica. Só que, na condição de espíritas, não são todos. É um grau, né, de cada um está num patamar. Então, o que acaba acontecendo? Quando você compreende que nós estamos todos de passagem, que aqui é uma jornada terrena, para que a gente cumpra a nossa missão, a nossa jornada evolutiva e depois a gente retorne para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E Dona Terezinha não era espírita, vejam, ela foi a primeira professora de Jerônimo e era conhecida como a mestra, sempre a chamou de mestra. E foi reencontrar Jerônimo depois que ela se tornou espírita. E Jerônimo também não era espírita. Luísio, quer dizer que então que as pessoas têm que ser espíritas? De forma alguma. De forma alguma. Qual que é a melhor religião? Foi perguntado Dalai Lama. Ele falou, a que transforma o ser humano numa pessoa melhor. Chico Xavier foi indagado uma vez, vira e mexe, tem uns posts desse tipo. Uma pessoa perguntou para o Chico, Chico, eu tenho um amigo meu que ele é católico, devo convertê-lo ao espiritismo? O Chico falou, de forma alguma. Preferível que ele seja um bom católico do que um péssimo espírita. E o espiritismo não é a melhor religião do mundo. A melhor religião do mundo é aquela que transforma a pessoa. Só que a doutrina espírita, e por que ela é chamada de o Consolador Prometido? Porque ela nos traz um esclarecimento de que a vida continua, de que os desencontros que a gente acaba tendo na nossa jornada evolutiva, de um ente querido que parte antes, o que a gente pode falar? São as leis da vida, são as leis da vida. O Marquinho, pelo Vivência Espírita, a saudade, as lágrimas são formas de amor. Nos livros de André Luiz retrata muito bem o que não nos faz bem é a forma das lágrimas. Sim, a saudade faz parte do processo. Ter
esse momento do luto ele faz parte do processo. Então, estamos todos nessa jornada evolutiva. Agora, quando a pessoa, no caso da Dona Terezinha, no caso do Wellington de ontem, perdem, a gente fala entre aspas, perde, ninguém perde ninguém, a vida segue. Quando acontece uma situação desse tipo, realmente aquilo que eu falo fica difícil para você falar, nossa, a vida continua, né? Porque não é assim, a gente sabe que a vida continua, a gente sabe disso tudo, mas não dá para falar, não sente mais nada. Ou então a pessoa fala assim, mas você não é espírita? Como se espírita fosse sinônimo de, como eu diria, frieza de sentimentos. E não é assim que funciona. A gente sabe muito bem que isso é tudo uma questão de um processo. Nós estamos passando por essas situações. E o que foi interessante aqui nessa história da Dona Terezinha é que ela lia diariamente para o Jerônimo. Todo dia ela ia ler para ele. E vejam que esse fato dela ler para o Jerônimo auxiliava sobremaneira quando ele ia fazer as palestras. Por quê? Ele como queria saber o que falava o Paulo Estevão, que queria saber sobre há 2000 anos, sobre a Gênese, o Livro dos Espíritos, se alguém não fosse ler para ele. Ele não tinha a visão, mas ele tinha, graças ao bom Deus, a audição e um raciocínio lógico e claro. Isso ajudava muito. A Vilma dizendo que meu Peralta frequentava o Centro Espírita quando nos anos que de 1980 chamava Centro Espírita Fé, é aqui em Nova Iguaçu. Olha só, Vilma, eu acho que é legal, sim. Eu acho que um dia vai lá, sim, vai lá que isso é bom. Esse Peralta da Vilma é o sobrenome dela, tá, gente? Então, é só para vocês saberem. E quando vocês se conheceram em 1989, entendi. Quando vocês se conheceram, ele frequentava o centro espírita chamado Fé, que é aqui em Nova Iguaçu. Vai sim, Vilma, vai sim. Embora você possa ter uma outra religião, isso não desqualifica. Tá? O fato, eu sou católica, não posso, você pode. Você é evangélico? Pode. Essa é questão de foro íntimo. E eu acho que vai fazer bem para você, viu, Vilma? Vai fazer bem para você, sim. Porque a casa espírita é aquele que eu falo assim, aquele oásis que nós encontramos no momento daquele calor exagerado, daquela sede que a gente está que não aguenta de sede. Então você chega num oásis, aquele lugar que te dá paz, que dá tranquilidade. E não estou pedindo para ninguém se converter ao espiritismo, né? Não estou fazendo proselitismo disso, não. Mas a Vilma está colocando uma situação muito particular, que o marido dela, o Marcos, né? Desculpa, Marquinhos é o nosso amigo aí. Né? A intimidade com o seu Peralta, né, Vilma? Chamando de Marquinho. Só não sei se você chamava de Marquinho ou chamava de Peralta, mas tudo bem. O que é interessante é que você realmente devia ir sim. Acho que vale a pena. Com certeza, não estou dizendo que você vai ter uma comunicação, né, porque há um tempo, né, para que o espírito se reequilibre no plano espiritual, até que ele tenha condição de vir ao plano terra para dar uma comunicação, se necessário for, se houver permissão. É uma série de circunstâncias que não é tão fácil assim, né? É como o Chico Xavier dizia sempre, que o telefone sempre toca de lá para cá, nunca daqui para lá. E a Dona Terezinha, voltando ao nosso caso, ela passou a frequentar a casa espírita, os Ceareiros de Jesus, que foi fundado pelo Jerônimo, e também o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Até bem pouco tempo atrás, salvo engano, porque não lembro quando a Dona Terezinha desencarnou, mas a Kátia deve com certeza saber, o João Carlos depois vai trazer essa informação para nós na próxima sexta-feira. João Carlos, uma tarefa de casa de você trazer
o dia que ano que Dona Terezinha desencarnou. A Vilma dizendo, passei em frente outro dia andando, ficou gelada, nervosa, tive coragem de entrar. É fé e caridade. Vilma, aí é o seu coração que vai mandar você, entendeu? É o seu coração que vai dizer. Mas o que eu te falo assim, não vá assim esperando, eu vou lá no centro, né? Fé e caridade, onde o meu marido frequentava, tudo mais, eu vou receber uma comunicação dele. Que nem eu falei, não é assim que funciona, né? Nem sei se a casa espírita tem o trabalho de psicografia, nesse nível, porque não são todas as casas que têm esse tipo. Mas, Vilma, pode ir tranquila. Eu vou falar para você, que nem vou ser franco te falar aqui. Aqui eu estou dando um depoimento meu. Minha origem era católica e a primeira vez que eu fui ao centro espírita, né, que eu frequento hoje, que é a Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara, eu fui subir a escada lá no salão, fiquei todo temeroso, né? Tipo assim, o que será que vai rolar aqui, né? A gente fica um pouco apreensivo, realmente, é natural. Principalmente, você quer tomar um passe, a pessoa não sabe nem o que é isso. Então é importante que as pessoas das casas espíritas expliquem como é que funciona. Olha, nós vamos ter aqui a reunião, normalmente as reuniões abertas ao público são de passes e palestra ou de tratamento espiritual, porque as outras atividades elas ocorrem no modo privativo, somente com os médios e os frequentadores da casa que participam de determinados trabalhos. Então, pode ir despreocupada. Se seu marido frequentava, eu acho que maior aval do que o dele, não posso dizer. Tá? Eu não conheço Nova Iguaçu, não conheço a casa espírita, mas eu acredito que era uma casa de respeito. Então você pode ir tranquila, vá num dia de passes, de palestra, vai assistir um dia. Não vai acontecer nada demais, não, pode ficar tranquila, né? E quando se chamarem você para tomar um passe, não se preocupa, vai também, entra lá na câmara de passe, também não acontece nada de diferente, né? Você fecha os olhos, recebe as energias da espiritualidade. Então é um ambiente muito agradável, muito tranquilo. Fica a teu critério de acordo com o teu coração, tá? Você que tem que decidir se você vai ou não, né? Isso, viu? É uma casa muito antiga, com certeza deve ser uma das primeiras que foram fundadas em Nova Iguaçu. Mas é bom mesmo. E continuando aqui, a brincadeira que ele fazia aqui, né? E ele fala assim que vocês enganam, pensam que eu sou paralítico? Não sou paralítico, não sou não. Que ele fala assim, quando eu era criança era muito custoso. Olha só, essa palavra aqui, acho que João Carlos que pode nos dizer o que era custoso. Deve ser aquela criança que dava muito trabalho, né, João Carlos? Se você estiver na live e não estiver dormindo. João Carlos, se você estiver dormindo na live de sexta-feira, você vai ver, hein? Faz favor, dorme à tarde, tome café. Não vai dormir sexta-feira aqui não, hein? E lembrando que segunda-feira nós temos sorteio deste livro aqui, ó, tá? Para os frequentadores assíduos e que tem que estar na live na segunda-feira, tá bom? Então, essa brincadeira que ele faz, ele sempre brincava, é isso que eu falo. Ele não era paralítico, ele não era tetraplégico, ele não tinha uma artrite reumatoide que levou a essa situação, ele não era cego, né? E o que ele fazia? Ele se achava um coitadinho? Não, já se achou coitadinho há muito tempo, até o Chico dar aquele chacoalhão nele, que você já conhece, né? Olá, Julie, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que a gente tem que pensar? Vamos fazer graça das nossas dores, das nossas dificuldades, que elas ficam mais leves, que elas ficam bem mais leves, né? Então, por aí, né? É isso, criança muito arteira, tá vendo? João Carlos é o nosso Google de plantão, o nosso nerd. Só falta ele descobrir a trovinha do Roberto Leal da Dona Terezinha. Mas se ele não descobrir ainda, na sexta-feira... Não, ele acordou lá, Francine. Na sexta-feira, João Carlos está com duas tarefas. Trazer a trovinha
do Roberto Leal, né, em relação à Dona Terezinha, lá do livro lá, que é o Parnaso de Além Túmulo, e também quando desencarnou Dona Terezinha. Tá bom, João Carlos? Tarefa de casa para sexta-feira, você tem acesso até sexta-feira. Não sou como o Will que te deu aquela tarefa dificílima de descobrir quem é o cara de bigode naquela foto que aparece o Jerônimo, minha irmã e meu cunhado. Tá bom? Tá vendo se acha a trovinha? Ê, João Carlos, esse cara é demais, viu? Olha, falar esse cara é demais, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Eu fui resolver uma situação com um chaveiro hoje que tinha dado problema na fechadura de casa. Eu tive que chamar uma pessoa para tentar arrumar, não deu certo. Ele falou, olha, ele só me tirou a fechadura e falou, você vai ter que levar no chaveiro. E eu levei no chaveiro, um cara super gente boa, gente fina, né? Um dos mais antigos aqui da cidade. Aí eu falei para ele, olha, você é o cara, viu? Ele falou, não, o cara é esse, lá em cima. Falei, ó, fechou, não vou falar mais nada. Então o cara é Jesus, né? Nós somos apenas caretas, né? Isso que a gente fala. Então essa situação dele brincava com muita propriedade das suas dificuldades, das suas dores. Eu não sou paralítico coisa nenhuma. É que quando eu era criança fazia muita arte, era arteiro, como o João Carlos colocou ali, né? Então a mestra me colocou de castigo aqui nessa cama. Só que ela esqueceu de tirar. Estou aqui até hoje, pois sou muito obediente. Bom, gente, isso aqui é uma conjectura minha, tá? É uma conjectura minha. Como ele tinha essa amizade eterna com a mestra, com a Dona Terezinha, o que a gente pode fazer uma dedução? Que certamente, isso é uma dedução, hein? Então certamente não está errado. Provavelmente, melhor dizendo, a Dona Terezinha participou do processo reencarnatório do Jerônimo, tá? Tinha amizade, o Chico Xavier, Antusa Martins. Então, certamente, esses espíritos participaram do processo reencarnatório do Jerônimo. Provavelmente, tá? Eu falei de novo, certamente. Por conta disso, a Dona Terezinha, né, deve ter chegado. Olha, vamos lá, né? Eu vou te ajudar a você passar por essas dificuldades. Então, você vai ficar nessa cama, mas quando você vencer as suas dificuldades, aí você sai. Então, às vezes, ele fez um trocadilho de uma situação que talvez de fato pudesse ter acontecido. Não que a Dona Terezinha deu um castigo para ele, então você vai passar. Não, isso aí foi questão de provas e expiações do próprio Jerônimo, de passar por uma prova dessa envergadura. A gente não pode nem dizer de prova, uma expiação dessa envergadura, né? E aí ele fala, né? E brincava e gargalhava com muita propriedade sobre isso. O que é bom que quando a gente faz graça, quando a gente dá risada das nossas dores, das nossas dificuldades, dos sofrimentos que a gente passa, a coisa fica mais leve. E o Jerônimo tinha tinha muito essa característica de fazer graça das coisas que lhe aconteciam. Bom, vamos fazer a releitura para quem chegou depois. Amizade eterna, tá? Terezinha Carvalho Vilela, a mestra, foi a primeira professora de Jerônimo Mendonça. Após o desencarne de um de seus filhos em um acidente automobilístico, tornou-se espírita. Inconsolável, reencontrou Jerônimo, agora adulto, e no trabalho espírita. Compreendeu os propósitos do Criador para todos e, na segurança do Espiritismo, aceitou as leis que regem a nossa encarnação. Passou a ser uma colaboradora ativa do Centro Espírita Ceareiros de Jesus e do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, além de passar sua existência confortando e esclarecendo mães que igualmente viram seus filhos retornarem à pátria espiritual antes delas. Jerônimo só a chamava pelo apelido carinhoso de mestra. Ela lia para Jerônimo quase que diariamente, anotava suas mensagens
e cuidava do nobre amigo. As inúmeras brincadeiras entre ambos sempre alegravam a todos. Jerônimo dizia: enganam-se vocês que pensam que sou paralítico. Estou de castigo. Quando era criança, era muito custoso. Então a mestra me colocou de castigo aqui nesta cama. Só que esqueceu de tirar. Eu estou aqui até hoje, pois sou muito obediente. Era uma alegria só ver as brincadeiras feitas a respeito de sua condição e como usava tudo como fonte de ensinamento para as pessoas. O João Carlos falou que vai ficar devendo. Ele só lembra de que ele falou que o Parnaso da mestra foi no bolso do Roberto Leal. Eu vou tentar, João Carlos, perguntar ou para o Nicola ou para a Beth. Com certeza eles devem saber com detalhes. Aí talvez a Kátia perguntar para a Márcia com certeza vai saber, tá? Mas nós ficamos devendo para vocês a trovinha da história do Roberto Leal e o livro Parnaso de Além-Túmulo. E quem encontrar, a gente traz na sexta-feira, né, João Carlos? Se a gente conseguir. Porque hoje é apenas terça-feira, ainda temos aí alguns dias ainda pela frente. Bom, então, amanhã nós temos uma mensagem de número 57, é o caso número 57, Encaminhando Jovens. Encaminhando Jovens. É muito boa essa história aqui também, muito boa. Deixa eu ver de quem que é aqui. Essa aqui é a Selma. Tá? As duas histórias de Encaminhando Jovens e depois da manhã, Maternidade, vai ser com a querida Selma, tá? E vocês verem, nós já estamos chegando à reta final desse livro. Então, quando chegarmos na live 63, né, não a live 63, o caso 63, nós vamos já faltar 20 casos para nós terminarmos. E pelo que eu fiz as contas, considerando que a partir da semana que vem nós vamos fazer só as lives de segunda a quinta-feira, provavelmente terminaremos este livro no dia 14 de março, dia do meu aniversário. Não foi de propósito, não, mas eu fico extremamente feliz de concluir a leitura com vocês desse livro no dia do meu aniversário, tá bom? E para esta semana, deixo, além de João Carlos, no dia 28, no dia 29, sábado, às 21h30, eu vou estar juntamente com a Elizabeth, do perfil Pérolas do Evangelho, falando sobre a parábola do bom samaritano, tá? Ficam convidados para estarem conosco no próximo sábado, às 21h30, 9h30 da noite, tá bom? Então, e aqueles que tiverem vontade, vamos preencher o horário das 10 de sábado, das 22. Olha só que dia legal, tá? Tá só faltando sábado às 22 horas para a gente fechar a semana, né, de segunda a segunda às 22 horas. Eu tenho fé e esperança que alguém ainda vai entrar nesse horário aí, dessa nossa turma aí, tá bom? Agora nós vamos fazer as nossas preces, as nossas vibrações, pedindo, né, equipe médica espiritual, os amigos espirituais, nossos anjos de guarda, pessoas que nos pediram prece, que estão sempre necessitadas. É um momento importante da gente fazer as nossas vibrações, da gente fazer os nossos pedidos, não é mesmo? Eu acho muito oportuno mesmo. Muito oportuno que a gente faça essas vibrações e é um momento de paz, de harmonia para todo mundo. Vai, João. Caiu a internet, mas voltou, Adriana. Faz parte, né? Às vezes acontece. Ontem eu fiz uma arte danada, tive que reabrir a live, nossa. Então, quem sabe faz ao vivo, isso aí faz parte do processo.
Então vamos lá. Vamos então, neste momento, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar. Vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente. Deixarmos nos envolver pelos acordes suaves desta melodia. Rogando que os amigos espirituais que nos assistem todas as noites possam estar sempre aos nossos lados, nos protegendo, amparando e abençoando. Permita, Mestre, que esses bondosos amigos nos acompanhem e que nós estejamos sempre ligados a eles em pensamento, em coração, rogando, Mestre querido, que derrame suas bênçãos sobre cada um de nós que está aqui nesta live, que já passou por ela, o que vai assistir depois. Vamos pedir pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, pelos nossos lares, que cada cômodo da nossa casa seja visitado por esses amigos espirituais, bondosos, mensageiros da luz, para que possam auxiliar a limpeza energética da nossa casa. E tenhamos uma noite de paz e harmonia. Rogamos, Mestre, que derrame suas bênçãos sobre todas as pessoas que estão com os nomes gravados aqui na tela e também aqueles que estão em nossos pensamentos neste momento. Derrame, Senhor, suas bênçãos sobre cada um deles. Envolva cada um num ambiente de paz, de harmonia, de saúde do corpo e do espírito. Lembramos também daqueles que estão internados nos hospitais ou doentes em suas casas. Olhe pelos médicos, enfermeiros, atendentes que estão na linha de frente. Não mede esforços para cuidar de tantos corações aflitos que chegam. Vamos lembrar dos velhinhos dos asilos, dos órfãos, dos presidiários, dos sem-teto, dos nossos irmãos ainda perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. E pela humanidade sofredora, Mestre, ampare-as, ampare os nossos irmãos que padecem sofrimentos atrozes em decorrência do vírus ou em decorrência da crise, da guerra, de tantos e tantos problemas. Certamente, Mestre, cada um de nós ainda traz no seu íntimo um pedido muito particular a ser feito. Que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E agradecidos que somos pela oportunidade de aqui estarmos, agradecidos por cada um de vocês, amigos queridos do coração, que estão sempre conosco. Nós encerramos a reunião dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores.
Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês que esteve conosco, que estão sempre conosco participando. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.